Olá, bom dia. Bom dia, terça-feira, 21 de setembro, começa mais uma edição do Jornal Visual. Pesquisa do IBGE revela: família brasileira volta a crescer. Refeições rápidas e saudáveis, franquias provam que isso é possível. O Jornal Visual está começando, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A família brasileira volta a crescer depois de manter baixa a taxa de fecundidade nos últimos 7 anos. Essa é uma das mudanças reveladas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. A PNAD revela ainda que o número de domicílios também cresceu, mais de 13%. Depois de 7 anos em queda, a média de filhos das famílias brasileiras teve um pequeno aumento, de 1,89 em 2008 para 1,94 em 2009. Uma diferença mínima, mas que retrata estabilidade. O que a gente pode afirmar é que a década de 2000, caminhando para o seu final, mostra que a taxa de fecundidade no Brasil é de 1,9. Nos anos 60, a taxa de fecundidade no Brasil era de 6 filhos por mulher. Hoje a gente está falando de menos de 2 filhos por mulher. A pesquisa mostrou que os casados eram maioria entre os brasileiros em 2009. Quase 70 milhões de pessoas contra 62 milhões de solteiros. E quem casa, quer casa. Entre 2008 e 2009, 300 mil famílias compraram a casa própria. Mas a crise mundial ajudou a aumentar o desemprego no país. Em 2008, eram mais de 7 milhões de pessoas sem trabalho. Em 2009, passaram de 8 milhões. Em compensação, os empregos com carteira assinada aumentaram. E o pior da crise já passou. Hoje em dia, a economia está crescendo muito mais do que no ano passado e o desemprego está muito baixo. Fábio, que ficou 2 meses desempregado, diz que agora sobram oportunidades. Esse ano deu uma melhorada, assim, surpreendente, assim, espero que continue, né? Mas para 14 milhões de brasileiros é mais difícil arrumar um emprego. Eles ainda são analfabetos. A maioria, homens nordestinos, maiores de 25 anos. Se por um lado aumentou o número de analfabetos, o interesse dos brasileiros pela internet cresceu em todas as faixas etárias, principalmente entre os maiores de 50 anos. Eles correspondem à metade dos 12 milhões de novos internautas. Eu gosto, quando eu sento, esqueço até da vida. É muito bom. Criança também deve fazer atividade física, mas cada fase tem um tipo mais adequado de exercício. Veja na reportagem da Rede Minas. Hoje a TV, o computador e o videogame prendem cada vez mais a atenção das crianças e uma das consequências desta mudança de hábito é a obesidade infantil. Para modificar este cenário, a sugestão é atividade física. Nesta academia, só para as crianças, elas já malham a partir dos 5 meses. Só que do jeitinho delas, claro. Ela vai brincando, ela vai fazendo a atividade sem ela perceber que está fazendo uma atividade. Mas em meio a tanta brincadeira, é preciso falar sério. Crianças e adolescentes também devem fazer exame físico antes de começar qualquer atividade. Ela deve fazer todo o exame com o médico, tá? Para ver o coração, se não tem nenhum problema no coração, para ver os rins, para ver se as articulações estão adequadas, se ela não tem nenhum desvio, se ela tem que trabalhar um pouquinho mais algum tipo de musculatura do que outro. Os especialistas dão algumas sugestões de esporte por faixa etária. Até 1 ano de idade, o ideal são as atividades de recreação. De 1 a 5 anos, balé e natação. Com 8 anos, as crianças já podem jogar basquete, vôlei, futebol, fazer caminhadas e artes marciais. A partir dos 10 anos, todos os esportes estão liberados. E de 12 anos em diante, vale até musculação. Hospital. Médico. Enfermeiro. Ambulância. Então, vamos revisar os sinais? Hospital, médico, enfermeiro e ambulância.
Comidas de fast food sempre foram sinônimos de má alimentação, Cláudia. Mas isso está mudando. Já há refeições rápidas e saudáveis, Davi. E elas estão conquistando a preferência de quem precisa se alimentar fora de casa. Mas será que essa preferência significa que o consumidor está mesmo deixando de lado lanches gordurosos? Nesta cadeia de fast food, a terceira maior do Brasil, não entra fritura. O sal e a gordura são controlados. O sanduíche montado ao gosto do freguês vem ganhando espaço. Você tem aqui itens que são vegetarianos, você tem pão integral, você tem diversos elementos saladas que você pode perfeitamente montar um sanduíche saudável. Só no Rio de Janeiro, a empresa, que trabalha em esquema de franquia, triplicou o número de lojas no último ano. O sorvete de iogurte se tornou mania entre aqueles que querem sabor sem peso na consciência. Além de baixas calorias, a marca, que é 100% brasileira, promete em cada copinho uma dose de fibra, cálcio e outros nutrientes que fazem bem ao organismo. Produto que faz bem para você. Não necessariamente que não engorde, mas faz bem à sua saúde. Este ano, a busca por alimentos mais saudáveis nas praças de alimentação aumentou 45% em relação ao ano passado. Mas será que essa conscientização sobre o que é nutricionalmente correto significa o fim do velho hambúrguer com batata frita? Pelo contrário, as pessoas da classe D e E que tiveram um aumento de renda, elas não vão diretamente comer temaki. Elas param um tempo no fast food tradicional, que perdeu alguns clientes para o temaki, mas o sistema vai se alimentando. Olá, meu nome é Ariel e tenho síndrome de Down. Ao meu lado está meu amigo surdo, Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre justiça. Justiça quer dizer igualdade entre todos os cidadãos. Justiça é o que mantém a ordem social. Justo é aquele que cumpre a lei e aquele que realiza a igualdade. Ser justo não é oprimir e nem dar privilégios. É saber dividir corretamente, é estabelecer regras claras, sem dar vantagem para uma pessoa e desvantagem para outra pessoa. É encontrar um equilíbrio nos meus pensamentos e nas atitudes. Ser justo é fundamental para um povo crescer socialmente. Eu sou um Down justo. Se meu amigo é surdo, eu chamo um intérprete de Libras para ele. Se meu amigo é cego, eu faço a audiodescrição do lugar e pergunto como posso ajudar. Se meu amigo é cadeirante, eu vejo rampas, onde tem rampas, para ele andar com a cadeira dele. Eu procuro praticar essa justiça. E você? 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Uma data a ser lembrada como resultado de um movimento social que busca a igualdade de direitos. A Lei 11.113, de 14 de julho, marca em 2005 o resultado da perseverança. A partir daí, foram intensificadas as campanhas de conscientização sobre acessibilidade, educação, saúde, trabalho e lazer. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2000, o Brasil tem 24 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Representam 14,5% da população do Brasil. A luta das pessoas com deficiência é diária e, apesar dos avanços, ainda existem inúmeros obstáculos. As barreiras arquitetônicas representadas por prédios sem rampas e transportes coletivos são algumas delas. As reivindicações de cidadania e participação com igualdade de condições têm a finalidade de conquistar melhoria na qualidade de vida de toda a sociedade. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia.